Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós estamos falando sobre o seguinte tema: a família cristã. Nós vamos falar essa semana um pouco sobre a família cristã. Lá em Salmos 127, 1, diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso aqui, meus irmãos, nós estamos falando sobre a família cristã. A família cristã, meus irmãos, ela é a célula máter, né, da sociedade. A célula máter da sociedade. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, em nossos dias de hoje, né, a maior de todas as instituições terrenas tem sido atacada, né? Tem sido atacada e ameaçada, em muitos casos, quase destruída, né? A família, meus irmãos e minhas irmãs, não é mais vista por muitos como aquela união sagrada de marido, mulher e filhos. Por isso nós precisamos voltar, né, às escrituras sagradas para restabelecer, né, os valores relativos à família, né, especialmente a família cristã, né. Eu, por exemplo, eu não tenho uma família aonde é essa família projetada aqui, né? A minha família aqui é só eu e minha filha. Antes de eu ser evangélica, antes de eu ser serva do Senhor, né? Eu era uma pessoa que era totalmente contra isso aí, né? E resolvi ter uma filha independente. E tive essa filha. Graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Ela é uma filha abençoada e tem me honrado enquanto mãe, entendeu? Mas ensinei para minha filha a amar o seu pai, entendeu? Amar a família do pai, porque são, né, a família dela também. E nós nos relacionamos muito bem, né? Eu, a família dele e a minha filha. E aí, meus irmãos, nós vamos falar, eu tô só falando para vocês, porque às vezes vocês vão ver eu e minha filha, mas eu construí a minha filha em outro momento da minha vida, né? Hoje eu sou serva do Senhor. O casamento, o que é o casamento, né? O lar, a família, ela tem início com o casamento, né? E é pela união de um homem e de uma mulher diante de Deus que nós consentimos, aliás, por consentimentos de ambos, que se estabelece a família, né? O casamento tem alguns fundamentos que precisa ser observado, né? Tem vários fundamentos que nós precisamos ser observados. A poligamia. O que é a poligamia, meus irmãos? A poligamia, em vários aspectos, está excluída desse casamento. Se ela existiu em tempos passados ou entre o próprio povo de Deus, porque o próprio povo de Deus antigamente, na época de Moisés, na época de Abraão,
naquela época existia poligamia. Ele tinha esposa e podia ter outras esposas, né? E hoje não, né? Principalmente aqui no nosso país, onde nós, o Brasil, né, não apoiamos a poligamia, né? Apesar de ter algumas seitas religiosas, ou acho que tem uma seita aqui no Brasil religiosa que apoia a poligamia, né? Que é os Mormons, né? Que apoia a poligamia. Mas foi por nessa época, nesse passado, foi por uma concessão divina, por causa da falta de luz do povo, da falta de revelação e na intensidade que agora nós possuímos, né? Nós possuímos e nós hoje não apoiamos a poligamia, né? O divórcio, meu irmão, se não é do propósito de Deus uma pessoa possuir mais de um cônjuge ao mesmo tempo, também não é, né, para tê-los após o outro. Não é para tê-los após o outro, né? Por isso, e o divórcio, quando a pessoa faz o divórcio, aí ele teria que esperar, pela palavra de Deus, esperar ser viúvo, né? Viuvar para ele ter outra esposa, né? Essa foi uma alternativa dada por Jesus, é o caso do adultério, né? E Paulo concedeu no caso de cônjuge incrédulo que quer se separar, né? Lá em Paulo fala isso aí, né? Se você pegar lá em Mateus 19, 9, né? Mateus 19, 9, deixa eu só até pegar aqui para vocês verem, né? Para pelo menos a gente dar uma lidinha e ver, falar sobre isso. Mateus 19, 9. Aonde Mateus 19, 9 diz assim a palavra do Senhor, né? 19, 9. Eu tô sem óculos aqui, tô meio difícil de enxergar. Mateus 19, 9. 12, 11, 10, 9. Aí ele fala assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por prostituição, e casar com outra, né, cometerá adultério. E eu tô com dificuldade de acabar de ler aqui, viu, irmãos? E disse, e se casar com a separada, também comete adultério, né? Então, essa é lá em Mateus 9 e 9. E aí, meus irmãos, a gente vê ainda, infelizmente, pastores, gente, separando das esposas e casando com outras, né? Isso é muito feio. Nós temos que dar o nosso testemunho diante da palavra de Deus, né? Nós temos que dar o nosso testemunho. Então, a palavra de Deus aqui fala que só se for por adultério. Se adulterou, você pode casar com outra. Se a sua pessoa, o seu cônjuge adulterou, aí você poderia casar, mas fora disso, não, né? A base, meus irmãos, para este princípio está na palavra do Senhor Jesus, né? Que disse que o Criador, desde o princípio, fez homem e fez mulher, né? Quer dizer que um homem e uma mulher, quando um homem se casa com uma mulher, todos os outros homens e mulheres estão excluídos deste relacionamento, né? E aí, o adultério, a pena para o adultério no Velho Testamento era muito severa,
em alguns casos, as pessoas eram queimadas e esse pecado era tão terrível que Deus o comparou à infidelidade com o seu povo. Segundo, o princípio da indissolubilidade, entendeu? Geralmente, quando duas pessoas se casam, fazem um voto de fidelidade até que a morte os separe. A única coisa que pode separar um casal unido matrimonialmente é a morte. O divórcio é uma concessão em casos especiais, mas o crente deve ter o mesmo sentimento em relação a ele que tem o Senhor, porque o Senhor Deus de Israel disse que odeia repúdio, né? A Bíblia ainda diz que o que ajuntou o homem não separa. Princípio do amor, meus irmãos. As argamassa que liga os tijolos do casamento é o amor. Geralmente, nos estudos que se fazem sobre o casamento, destaca-se muito o dever do marido amar a mulher, né? Tá lá em Efésios 6, tem uma parte lá que fala que o marido deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja, né? Mas o amor deve ser vinculado ao marido para com a esposa, dos pais para com os filhos e filhas, para com os pais, e sobretudo o amor de Deus deve permanecer todo o relacionamento, né? Então nós temos que o amor de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, deve permanecer no relacionamento dos dois, né, e da família. E nós vamos orar para que Deus possa estar ajudando as famílias, né, a viver, né, esse princípio de Deus, que é o que Deus uniu, o homem não separa, né, no nome de Jesus. Vamos estar orando agora no nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos, Senhor, as famílias hoje diante do Senhor. Assim como o Senhor falou que a família é a mater da sociedade, então, Senhor, por favor, nos ajude, Senhor, a viver a essa palavra do Senhor, a viver o que o Senhor quer para as nossas vidas, né, no nome de Jesus. Senhor, perdoa, Senhor, aqueles que fez algo que não agrada ao Senhor com relação ao casamento. E neste momento, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a manter a essa família vinda do Senhor, que o que Deus uniu, o homem não pode separar, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Eu sou pastora Lúcia, estou aqui deixando este devocional aqui para você, né? Que você possa estar compartilhando para outros e que você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Amém? Um abraço.